Existe uma pergunta silenciosa que atravessa séculos de história econômica e que de tempos em tempos volta a assombrar o mundo inteiro. Uma pergunta simples, mas profundamente perturbadora. Como economias gigantescas, repletas de riqueza, tecnologia e conhecimento, podem entrar em colapso quase da noite para o dia? Como mercados que pareciam fortes, confiáveis e imparáveis, podem de repente desmoronar como castelos de cartas? Essa pergunta não surgiu em um laboratório acadêmico nem em um debate entre economistas. Ela nasceu no meio do caos. Nas ruas lotadas de pessoas desesperadas, em bancos fechando suas portas, em trabalhadores que acordaram em um dia comum e descobriram que o mundo econômico que conheciam simplesmente havia desaparecido. A história do capitalismo é frequentemente contada como uma história de progresso, inovação e crescimento. Mas existe outro lado dessa história, um lado menos confortável, menos celebrado e muito mais dramático. O lado das crises. Em diferentes momentos da história, sociedades inteiras testemunharam algo que parecia impossível acontecer. Mercados que haviam acumulado riqueza por anos ou décadas simplesmente desabaram. Fortunas desapareceram, empresas gigantes desapareceram, e milhões de pessoas comuns que não tinham qualquer poder sobre as grandes decisões financeiras do mundo acabaram pagando o preço mais alto. O curioso é que, quase sempre, antes dessas crises acontecerem, o clima era exatamente o oposto. Havia confiança, havia entusiasmo, havia uma sensação coletiva de que a economia havia encontrado uma nova era de prosperidade permanente. Investidores acreditavam que os preços continuariam subindo. Bancos acreditavam que os riscos estavam sob controle. Governos acreditavam que o crescimento poderia continuar indefinidamente. E então, quase sem aviso, tudo mudava. Para entender por que isso acontece, precisamos olhar para o próprio coração do sistema econômico que domina o mundo moderno. O capitalismo. Um sistema baseado na iniciativa privada, na busca por lucro e na crença de que mercados livres são capazes de organizar a produção, a inovação e a riqueza de maneira mais eficiente do que qualquer planejamento centralizado. Durante mais de 2 séculos, o capitalismo demonstrou uma capacidade extraordinária de transformar sociedades. Ele impulsionou revoluções industriais, conectou continentes, criou tecnologias que mudaram completamente a forma como vivemos e elevou o padrão de vida de bilhões de pessoas. Mas junto com essa capacidade de gerar riqueza, o capitalismo também revelou outra característica fundamental: a tendência de criar ciclos de expansão e euforia, seguidos por ciclos de contração e colapso. Esses ciclos não são apenas pequenos ajustes na economia. Em certos momentos da história, eles se transformam em terremotos financeiros capazes de abalar todo o sistema global. Esses eventos são conhecidos por diferentes nomes: crises financeiras, quebras de mercado, colapsos bancários, bolhas especulativas, mas independentemente do nome, todos eles compartilham um elemento central. Eles nascem em períodos de grande confiança e prosperidade, e justamente por isso, quando chegam, pegam quase todos de surpresa. Ao longo dos últimos 100 anos, 2 dessas crises se destacaram de maneira particular. Elas não foram apenas eventos econômicos importantes. Elas foram momentos que redefiniram o funcionamento do capitalismo global e mudaram a vida de milhões de pessoas ao redor do planeta. A primeira aconteceu no final da década de 1920, em um período que muitos acreditavam ser o início de uma nova era de prosperidade infinita. Foi o colapso da Bolsa de Valores de Nova York em 1929, um evento que desencadeou a maior crise econômica da história moderna, a Grande Depressão. A segunda aconteceu quase 80 anos depois, em um mundo muito mais conectado, muito mais tecnológico e aparentemente muito mais sofisticado em termos financeiros. Foi a crise financeira global de 2008, provocada pelo colapso de um sistema gigantesco de crédito e especulação no mercado imobiliário dos Estados Unidos. À primeira vista, essas 2 crises parecem pertencer a universos completamente diferentes. Em 1929, o mundo ainda estava descobrindo o rádio, o cinema falado e a produção em massa de automóveis. A economia global funcionava em um ritmo muito mais lento, e os mercados financeiros eram muito menos complexos do que são hoje. Já em 2008, o planeta estava interligado por redes digitais. Transações financeiras aconteciam em frações de segundo e trilhões de dólares circulavam diariamente por sistemas eletrônicos, espalhados por todo o mundo. Mesmo assim, quando economistas começaram a analisar as 2 crises com mais profundidade, perceberam algo surpreendente. Apesar das enormes diferenças tecnológicas históricas, muitos dos mecanismos que levaram aos 2 colapsos eram assustadoramente parecidos. Em ambos os casos, havia um período prolongado de crescimento econômico que gerou uma sensação coletiva de otimismo. Em ambos os casos, investidores começaram a assumir riscos cada vez maiores na busca por lucros rápidos. Em ambos os casos, o sistema financeiro desenvolveu mecanismos que permitiam ampliar enormemente o volume de dinheiro circulando nos mercados. E
Em ambos os casos, essa expansão acabou criando uma bolha, um momento em que os preços dos ativos começaram a subir muito além do seu valor real. Durante uma bolha, quase todos acreditam que os preços continuarão subindo indefinidamente. Investidores compram porque esperam vender mais caro no futuro. Bancos emprestam dinheiro porque acreditam que os ativos usados como garantia continuarão valorizando. E governos frequentemente observam o crescimento econômico sem perceber que, por trás da prosperidade aparente, uma estrutura extremamente frágil está sendo construída. O problema com bolhas financeiras é que elas podem crescer durante muito tempo sem que ninguém perceba o perigo real. Enquanto os preços continuam subindo, todos parecem ganhar. Investidores ficam mais ricos. Empresas conseguem mais financiamento. Bancos aumentam seus lucros. E a economia como um todo parece entrar em um ciclo virtuoso de crescimento. Mas esse crescimento muitas vezes depende de um elemento extremamente instável: a confiança. Os mercados financeiros funcionam em grande parte baseados em expectativas. Expectativas de lucro, de crescimento, de estabilidade. Quando essas expectativas são positivas, o sistema funciona de maneira relativamente suave. Mas quando algo começa a abalar essa confiança, mesmo que seja um evento aparentemente pequeno, todo o sistema pode começar a se desfazer muito rapidamente. Esse é um dos aspectos mais fascinantes e, ao mesmo tempo, mais assustadores das grandes crises econômicas. Elas raramente acontecem de maneira lenta e previsível. Muitas vezes o colapso acontece em questão de dias ou semanas. Mercados que estavam em alta entram em queda livre. Instituições consideradas sólidas revelam problemas gigantescos em seus balanços. E decisões tomadas por investidores, bancos ou governos começam a se multiplicar em uma reação em cadeia que atravessa países, setores econômicos e continentes inteiros. Ao observar essas crises de uma perspectiva histórica, surge outra questão importante. Será que esses colapsos são simplesmente acidentes ocasionais do sistema econômico? Ou eles fazem parte de algo mais profundo, algo estrutural dentro do próprio funcionamento do capitalismo? Alguns economistas acreditam que as crises são, em certa medida, inevitáveis. Para eles, o mesmo sistema que incentiva a inovação, competição e crescimento também incentiva a tomada de riscos excessivos em determinados momentos. Quando esses riscos se acumulam por muito tempo, o sistema eventualmente precisa passar por um ajuste muitas vezes doloroso. Outros acreditam que as crises poderiam ser evitadas com regulações mais fortes, políticas econômicas mais cuidadosas e uma supervisão mais rigorosa do sistema financeiro. Independentemente da resposta, uma coisa é clara ao olhar para o último século: as crises financeiras não são eventos raros ou isolados. Elas fazem parte da própria história do capitalismo moderno. Algumas são menores e afetam apenas certos países ou setores da economia. Outras se tornam verdadeiros terremotos globais que mudam a forma como o sistema econômico funciona. A crise de 1929 foi uma dessas transformações históricas. Antes dela, muitos acreditavam que os mercados financeiros poderiam se autorregular sem a necessidade de grande intervenção governamental. Depois da Grande Depressão, essa visão mudou drasticamente. Governos passaram a criar instituições, regras e mecanismos de proteção para tentar evitar que um colapso semelhante acontecesse novamente. Durante várias décadas após a Segunda Guerra Mundial, parecia que essas reformas haviam realmente estabilizado o sistema. O crescimento econômico foi forte em grande parte do mundo. O comércio internacional se expandiu rapidamente e o padrão de vida de milhões de pessoas melhorou de maneira significativa. Mas ao longo das décadas seguintes, mudanças graduais começaram a transformar novamente o funcionamento dos mercados financeiros. Novas tecnologias, novos instrumentos financeiros e uma crescente globalização do capital criaram um ambiente econômico muito mais complexo do que aquele que existia na primeira metade do século XX. Foi nesse novo cenário que surgiu a crise de 2008. Um colapso que começou no mercado imobiliário americano, mas que rapidamente se espalhou por todo o sistema financeiro global. Bancos gigantes ficaram à beira da falência. Bolsas de valores despencaram em vários países, e governos foram obrigados a intervir em uma escala gigantesca para impedir que o mundo mergulhasse em uma nova depressão econômica. A comparação entre 1929 e 2008 levanta uma questão inevitável. Se a humanidade já passou por crises tão devastadoras antes, e se economistas estudaram esses eventos durante décadas, por que colapsos semelhantes continuam acontecendo? Será que os mercados simplesmente esquecem as lições do passado? Ou será que existe algo na própria natureza humana, na busca por lucro, no excesso de confiança e na tendência de acreditar que o futuro será sempre melhor que o presente que torna essas crises praticamente inevitáveis? Responder a essas perguntas exige mais do que apenas olhar para números, gráficos ou relatórios econômicos. Exige compreender as histórias humanas por trás das grandes crises financeiras, histórias de ambição, inovação, especulação
e muitas vezes de erros coletivos que se repetem geração após geração. Ao longo deste documentário, vamos explorar exatamente isso. Vamos voltar no tempo para entender como o sistema capitalista se desenvolveu, como surgiram os grandes mercados financeiros e como bolhas econômicas começaram a aparecer ao longo da história. Vamos mergulhar nos detalhes do colapso de 1929, um evento que transformou profundamente a economia mundial e redefiniu a relação entre governos e mercados. E depois vamos avançar até o século XXI para analisar a crise de 2008, um colapso que revelou fragilidades surpreendentes em um sistema financeiro que muitos acreditavam ser sofisticado demais para repetir os erros do passado. Ao fazer essa jornada histórica, também vamos descobrir algo intrigante. Embora as tecnologias mudem, embora os instrumentos financeiros se tornem cada vez mais complexos e embora o mundo esteja cada vez mais conectado, certos padrões parecem se repetir. O entusiasmo coletivo durante períodos de prosperidade, a expansão do crédito e da especulação. A crença de que desta vez as regras da economia mudaram. E, finalmente, o momento em que a realidade se impõe e a confiança desaparece, desencadeando uma reação em cadeia que ninguém consegue controlar completamente. Essa é a pergunta que continua assombrando o capitalismo moderno. Será que essas crises são apenas acidentes ocasionais em um sistema essencialmente estável? Ou elas são sinais de algo mais profundo, algo inerente ao próprio funcionamento das economias baseadas em mercado? Para encontrar pistas sobre essa questão, precisamos voltar ao início da história do capitalismo moderno. Quando as primeiras bolsas de valores começaram a surgir e quando o mundo começou a descobrir o poder e o perigo dos mercados financeiros, Porcioli, no nascimento desse sistema extraordinariamente poderoso, que encontramos as raízes das crises que ainda hoje moldam o destino da economia global. Para entender por que crises financeiras acontecem, é necessário voltar muito antes das grandes quedas das bolsas de valores, muito antes de Wall Street, muito antes dos grandes bancos de investimento e muito antes da economia global que conhecemos hoje. A história das crises começa com o nascimento de algo muito maior. O próprio capitalismo moderno, um sistema econômico que transformou profundamente a maneira como as sociedades produzem riqueza, organizam trabalho e tomam decisões sobre o futuro. Durante grande parte da história humana, as economias eram relativamente simples. A produção estava concentrada na agricultura, em pequenas oficinas artesanais e em mercados locais. A maioria das pessoas vivia e trabalhava em comunidades rurais, e o ritmo da economia era determinado pelas estações do ano, pelas colheitas e pelas limitações tecnológicas da época. Comércio existia, naturalmente. Grandes rotas comerciais conectavam regiões distantes desde a antiguidade. Mercadores cruzavam desertos, mares e montanhas, transportando especiarias, tecidos, metais preciosos e inúmeros outros produtos valiosos. Mas, mesmo com esse comércio ativo, a economia global ainda era limitada em escala e velocidade. Tudo começou a mudar entre os séculos XVI e XVIII nesse período. O mundo entrou em uma fase de expansão comercial sem precedentes. Grandes impérios marítimos europeus passaram a explorar rotas oceânicas que conectavam continentes inteiros. Mercadorias começaram a circular entre Europa, Ásia, África e Américas em volumes cada vez maiores. Esse processo não apenas ampliou o comércio internacional, mas também criou novas formas de organização econômica. Comerciantes e investidores começaram a perceber que poderiam financiar expedições, dividir riscos e compartilhar lucros de maneira estruturada. Foi nesse contexto que surgiram algumas das primeiras formas de empresas modernas. Uma das inovações mais importantes desse período foi o surgimento das companhias por ações. Essas organizações permitiam que múltiplos investidores colocassem dinheiro em um empreendimento coletivo. Em vez de um único mercador financiar uma viagem arriscada pelo oceano, várias pessoas podiam contribuir com capital e dividir tanto os riscos quanto os lucros. Essa ideia, aparentemente simples, acabou transformando profundamente a economia. Ela criou um mecanismo que permitia reunir grandes quantidades de dinheiro para financiar projetos ambiciosos, como rotas comerciais intercontinentais, mineração, construção naval e exploração de territórios distantes. Entre as primeiras organizações desse tipo estavam companhias comerciais gigantescas que operavam praticamente como estados econômicos próprios. Elas possuíam navios, soldados, territórios e redes comerciais que atravessavam oceanos. Ao mesmo tempo, suas ações podiam ser compradas e vendidas por investidores interessados em participar desses empreendimentos lucrativos. Foi nesse ambiente que começaram a surgir os primeiros mercados organizados de negociação de ações. Um dos exemplos mais conhecidos apareceu na cidade de Amsterdã. No início do século XVII, ali nasceu uma das primeiras bolsas de valores do mundo. Naquele momento, talvez poucos imaginassem o impacto que esse tipo de mercado teria nos séculos seguintes. A ideia de comprar e vender partes de empresas em um mercado aberto
criou algo completamente novo na história econômica. Um sistema financeiro dinâmico, capaz de mobilizar grandes quantidades de capital rapidamente. Esse sistema permitiu que investimentos fossem direcionados para atividades produtivas em escala cada vez maior. E ao longo do tempo ele se tornou um dos motores centrais do crescimento econômico global. Mas o capitalismo moderno não se formou apenas a partir da expansão comercial ou do surgimento das bolsas de valores. Outro evento histórico desempenhou um papel decisivo nessa transformação: a Revolução Industrial. A partir do final do século XVIII, uma série de inovações tecnológicas começou a alterar profundamente a maneira como bens eram produzidos. Máquinas movidas a vapor começaram a substituir o trabalho manual em muitas atividades. Fábricas surgiram em cidades que até então eram pequenas comunidades rurais. A produção artesanal deu lugar a processos industriais capazes de fabricar produtos em grande escala. Essa mudança alterou completamente a estrutura da economia. Antes da industrialização, a maior parte da produção era limitada pela capacidade física de artesãos e trabalhadores individuais. Com a introdução de máquinas, a produtividade aumentou de forma dramática. Empresas industriais passaram a produzir tecidos, ferramentas, máquinas e inúmeros outros produtos em quantidades que antes eram impensáveis. Esse aumento na produção gerou novas oportunidades de lucro e atraiu cada vez mais investimentos. Ao mesmo tempo, a industrialização exigia enormes quantidades de capital. Construir fábricas, comprar máquinas e desenvolver novas tecnologias era caro, muito caro. Para financiar esses projetos, empresários passaram a recorrer com mais frequência ao sistema financeiro. Bancos começaram a desempenhar um papel central nesse processo, fornecendo empréstimos e facilitando investimentos em larga escala. As bolsas de valores também cresceram em importância, pois permitiam que empresas levantassem dinheiro vendendo ações para investidores interessados em participar do crescimento industrial. Esse processo criou uma nova dinâmica econômica. O capitalismo moderno passou a funcionar como um sistema interligado de produção, investimento e inovação. Empresas buscavam lucros desenvolvendo novos produtos ou ampliando sua produção. Investidores buscavam oportunidades de aplicar seu dinheiro em empresas promissoras. Bancos facilitavam o fluxo de capital entre aqueles que possuíam recursos e aqueles que precisavam deles para expandir seus negócios. Essa rede complexa de relações financeiras e produtivas impulsionou um crescimento econômico extraordinário ao longo do século XIX. No entanto, junto com esse crescimento também surgiram novos riscos. À medida que os mercados financeiros se expandiam, a especulação se tornava cada vez mais comum. Investidores nem sempre compravam ações apenas porque acreditavam no sucesso de uma empresa. Muitas vezes compravam esperando que o preço da ação subisse rapidamente, permitindo vender com lucro em pouco tempo. Esse comportamento criou uma dinâmica que se repetiria muitas vezes ao longo da história econômica. Períodos de entusiasmo e otimismo seguidos por momentos de pânico e queda. Algumas das primeiras bolhas financeiras surgiram exatamente nesse ambiente. Um exemplo famoso ocorreu no início do século XVIII, com a chamada bolha do Mar do Sul na Inglaterra. A empresa envolvida prometia lucros extraordinários com o comércio internacional, e suas ações começaram a subir rapidamente. Investidores correram para comprar papéis, acreditando que os preços continuariam subindo indefinidamente. Durante algum tempo parecia que todos estavam ganhando dinheiro. Mas quando as expectativas começaram a mudar, o preço das ações despencou, destruindo fortunas e provocando uma das primeiras grandes crises financeiras da história moderna. Eventos como esse revelaram algo importante sobre os mercados financeiros. Eles não eram apenas mecanismos racionais de alocação de capital. Eles também eram profundamente influenciados por emoções humanas como entusiasmo, medo, ganância e confiança. Quando os mercados estavam em alta, a sensação de prosperidade se espalhava rapidamente. Investidores acreditavam que o crescimento continuaria indefinidamente. Mas quando surgiam dúvidas ou sinais de instabilidade, o mesmo entusiasmo podia se transformar em pânico coletivo. Ao longo do século XIX, à medida que o capitalismo industrial se expandia pela Europa e pela América do Norte, crises financeiras periódicas começaram a aparecer com mais frequência. Algumas eram provocadas por colapsos bancários, outras por quedas abruptas nos preços de commodities, ou por falhas em grandes projetos de infraestrutura. Um exemplo importante foi a chamada crise de 1873, que começou com o colapso de uma bolha especulativa relacionada à construção de ferrovias. Durante décadas, investidores haviam financiado uma expansão gigantesca das redes ferroviárias, acreditando que o crescimento do transporte ferroviário continuaria indefinidamente. Mas quando o excesso de investimento se tornou evidente, o sistema financeiro entrou em colapso, desencadeando uma longa depressão econômica em vários países. Essas crises revelaram que o capitalismo moderno possuía uma característica paradoxal. O mesmo sistema que estimulava inovação, crescimento e expansão também criava condições para instabilidade periódica. Quanto mais desenvolvido se tornava o sistema financeiro,
mais rápido o capital podia se mover entre diferentes setores da economia. E quanto mais rápido esse capital se movia, maior era o potencial tanto para crescimento acelerado quanto para colapsos abruptos. No final do século XIX e início do século XX, os mercados financeiros haviam se tornado muito mais complexos e interconectados do que nas décadas anteriores. Grandes bancos operavam em vários países. Empresas multinacionais começavam a surgir e as bolsas de valores se transformavam em centros de poder econômico capazes de influenciar decisões industriais, comerciais e políticas em escala global. Nesse novo ambiente, investidores tinham acesso a oportunidades cada vez maiores de lucro, mas também estavam expostos a riscos cada vez mais amplos. Foi nesse cenário que os Estados Unidos começaram a emergir como uma das maiores potências econômicas do mundo. A industrialização americana avançou rapidamente após a Guerra Civil, impulsionada por recursos naturais abundantes, uma população em crescimento e um ambiente empresarial altamente competitivo. Ferrovias atravessaram o continente, conectando regiões antes isoladas. Indústrias gigantescas surgiram nos setores de aço, petróleo, automóveis e manufatura. E com esse crescimento industrial veio uma expansão igualmente impressionante do sistema financeiro americano. Wall Street, em Nova York, tornou-se o centro nervoso desse novo sistema econômico. Ali investidores compravam e vendiam ações de empresas que estavam transformando a economia moderna. Bancos financiavam projetos industriais gigantescos, e uma nova geração de empresários e financistas acumulava fortunas que pareciam inimagináveis algumas décadas antes. O capitalismo havia se transformado em uma força econômica global, capaz de gerar riqueza em escala sem precedentes. Mas junto com essa prosperidade crescente também surgiam sinais de alerta. O ritmo acelerado de crescimento econômico estava acompanhado por níveis cada vez maiores de especulação financeira. Investidores acreditavam que novas tecnologias, novas empresas e novos mercados continuariam produzindo lucros indefinidamente. Esse otimismo, combinado com a expansão do crédito e do investimento, criou as condições para um dos períodos mais exuberantes da história econômica. Uma década em que a confiança parecia ilimitada e em que muitos acreditavam que o capitalismo havia finalmente encontrado uma fórmula para a prosperidade permanente. Essa década ficaria conhecida como os anos loucos da década de 1920. Um período de crescimento extraordinário, inovação tecnológica e expansão dos mercados financeiros. Mas como a história mostraria pouco tempo depois, também foi o período em que se formou uma das maiores bolhas especulativas da história moderna. Uma bolha que acabaria explodindo de maneira dramática no final da década e que mergulharia o mundo na crise econômica mais profunda que o capitalismo já havia enfrentado até então. No início da década de 1920, os Estados Unidos estavam entrando em uma nova era. O país havia acabado de sair da Primeira Guerra Mundial, e ao contrário de muitas nações europeias devastadas pelo conflito, sua economia estava mais forte do que nunca, enquanto grande parte da Europa enfrentava reconstrução, dívidas e instabilidade política. Os Estados Unidos estavam vivendo um momento de crescimento econômico acelerado. Indústrias expandiam sua produção, cidades cresciam rapidamente, e novas tecnologias começavam a transformar o cotidiano das pessoas. Para muitos americanos, parecia que o futuro finalmente havia chegado. Esse período ficaria conhecido como os Roaring Twenties, ou em português, os Anos Loucos. Foi uma década marcada por entusiasmo, modernidade e uma confiança quase ilimitada no progresso. O país estava mudando em uma velocidade que poucas gerações haviam experimentado antes. Automóveis começaram a se tornar comuns nas ruas. O rádio passou a levar música, notícias e entretenimento diretamente para dentro das casas. O cinema se tornou uma forma popular de diversão, e novos produtos, desde eletrodomésticos até bens de consumo industrializados, começaram a fazer parte da vida cotidiana de milhões de pessoas. A produção em massa desempenhou um papel central nessa transformação. Um dos exemplos mais emblemáticos foi a indústria automobilística. Empresas como a Ford aperfeiçoaram métodos de produção que permitiam fabricar carros em grande escala, reduzindo drasticamente os custos. O famoso modelo Ford T tornou-se acessível para uma parcela cada vez maior da população. Pela primeira vez, muitas famílias de classe média podiam comprar um automóvel. Cada nova empresa bem-sucedida parecia confirmar a ideia de que os Estados Unidos estavam entrando em uma era de prosperidade permanente. Ao mesmo tempo, uma mudança cultural importante estava acontecendo na relação das pessoas com o dinheiro e com o investimento. Durante muito tempo, o mercado de ações havia sido um espaço dominado por grandes investidores, empresários ricos e instituições financeiras. Mas na década de 1920, algo começou a mudar. Cada vez mais pessoas comuns passaram a se interessar pelo mercado financeiro. Investir em ações deixou de ser algo restrito a elites econômicas
e começou a se tornar uma atividade acessível a uma parcela crescente da população urbana. A Bolsa de Valores de Nova York, localizada em Wall Street, tornou-se o símbolo máximo dessa nova era financeira. Todos os dias, milhares de investidores compravam e vendiam ações de empresas que estavam transformando a economia moderna. O mercado parecia oferecer uma oportunidade extraordinária de enriquecimento rápido. Histórias de pessoas que haviam ficado ricas investindo em ações circulavam amplamente em jornais e conversas de café. Para muitos, investir na bolsa não era apenas uma estratégia financeira. Era um sinal de que estavam participando da grande promessa econômica do século XX. Mas o que tornava esse momento ainda mais explosivo era a maneira como as pessoas estavam comprando essas ações. Um mecanismo chamado compra na margem começou a se tornar extremamente popular. Esse sistema permitia que investidores comprassem ações utilizando dinheiro emprestado. Em vez de pagar o valor total de uma ação, o investidor precisava fornecer apenas uma pequena parte do preço, enquanto o restante era financiado por empréstimos de corretoras ou bancos. Em alguns casos, bastava pagar apenas 10% do valor da ação para adquiri-la. Enquanto os preços continuavam subindo, esse sistema parecia extraordinariamente lucrativo. Se uma ação comprada por $100 subisse para $120, o investidor que havia colocado apenas $10 de capital próprio podia obter um retorno impressionante. Investidores experientes, pequenos empresários, profissionais liberais e até mesmo trabalhadores de classe média começaram a participar dessa corrida por lucros. A própria imprensa da época contribuiu para alimentar esse entusiasmo coletivo. Jornais publicavam diariamente manchetes sobre novos recordes no mercado de ações. Especialistas apareciam frequentemente em entrevistas garantindo que o crescimento econômico ainda estava apenas começando. Alguns economistas chegaram a afirmar que a economia americana havia entrado em uma nova fase de estabilidade permanente, na qual grandes crises financeiras não aconteceriam mais. Esse tipo de confiança acabou criando um fenômeno psicológico extremamente poderoso. À medida que mais pessoas começavam a investir, o mercado continuava subindo, o que reforçava a crença de que investir em ações era uma forma quase garantida de ganhar dinheiro. Essa sensação de segurança estimulava ainda mais investimentos, criando um ciclo de entusiasmo que parecia se alimentar continuamente. Durante boa parte da década, os números realmente pareciam confirmar esse otimismo. O índice da Bolsa de Valores subia constantemente. Empresas anunciavam lucros crescentes. O crédito se tornava cada vez mais acessível. Bancos estavam dispostos a emprestar dinheiro tanto para empresas quanto para investidores individuais. A economia americana parecia funcionar como uma máquina perfeitamente ajustada, capaz de gerar riqueza em escala cada vez maior. Mas por trás dessa prosperidade crescente existiam fragilidades que muitos ignoravam ou simplesmente não percebiam. O aumento rápido do valor das ações nem sempre correspondia ao crescimento real das empresas. Em muitos casos, os preços estavam subindo muito mais rápido do que os lucros ou a produção industrial. Isso significava que uma parte significativa da valorização do mercado estava sendo impulsionada não por fundamentos econômicos sólidos, mas pela expectativa de que os preços continuariam subindo no futuro. Essa é uma característica clássica das bolhas financeiras. Durante uma bolha, os preços dos ativos começam a se distanciar cada vez mais de seu valor real. Investidores compram não porque acreditam na capacidade produtiva de uma empresa, mas porque acreditam que poderão vender suas ações por um preço maior no futuro. Esse comportamento cria um ambiente em que o crescimento dos preços se torna dependente da entrada contínua de novos compradores. Enquanto novos investidores continuam entrando no mercado, a bolha pode continuar crescendo por muito tempo. Mas se por qualquer motivo a confiança começar a diminuir, todo o sistema pode se tornar extremamente vulnerável. Isso acontece porque muitos investidores estão utilizando dinheiro emprestado para financiar suas compras. Se os preços começarem a cair, esses investidores podem ser obrigados a vender rapidamente para pagar suas dívidas, acelerando ainda mais a queda do mercado. No final da década de 1920, alguns observadores mais atentos começaram a perceber sinais preocupantes. Alguns economistas e analistas financeiros alertaram que os preços das ações estavam inflacionados demais. Outros chamaram atenção para o volume gigantesco de crédito que estava sendo usado para financiar investimentos especulativos. Mas essas vozes de cautela eram frequentemente ignoradas ou ridicularizadas. Em um ambiente dominado pelo entusiasmo e pela confiança no progresso econômico, poucos estavam dispostos a acreditar que algo poderia dar errado. Enquanto isso, o mercado continuava subindo. Entre 1924 e 1929, o valor das ações negociadas na Bolsa de Nova York praticamente quadruplicou. Empresas de todos os setores viam suas ações valorizarem rapidamente. Investidores celebravam lucros impressionantes, e a sensação de prosperidade se espalhava por toda a sociedade. Para muitos americanos, investir na bolsa,
havia se tornado parte da vida cotidiana. Conversas sobre ações aconteciam em restaurantes, barbearias e escritórios. Algumas pessoas chegaram a abandonar suas profissões tradicionais para se dedicar exclusivamente à especulação no mercado financeiro. A bolsa parecia oferecer um caminho rápido para a riqueza e independência financeira, mas, como a história demonstraria de forma dramática, aquele período de euforia estava construindo algo extremamente frágil. A prosperidade da década de 1920 dependia cada vez mais da confiança contínua dos investidores e da expansão constante do crédito. Enquanto tudo parecia estar funcionando perfeitamente, poucos se perguntavam o que aconteceria se o mercado simplesmente parasse de subir. Essa pergunta começaria a ganhar relevância no final da década. Pequenas oscilações no mercado começaram a provocar nervosismo entre alguns investidores. Notícias sobre desaceleração em certos setores da economia começaram a circular, e lentamente, quase imperceptivelmente no início, a confiança absoluta que havia sustentado o crescimento da bolsa começou a mostrar sinais de desgaste. O que ninguém ainda sabia era que o sistema financeiro americano estava prestes a enfrentar um teste decisivo, um momento em que toda a confiança acumulada durante os anos de prosperidade seria colocada à prova, um momento que revelaria até que ponto o crescimento da década havia sido baseado em fundamentos sólidos ou em expectativas exageradas. Esse momento chegaria em outubro de 1929, em questão de dias. O mercado que havia simbolizado a riqueza e o otimismo dos anos loucos começaria a entrar em colapso, e com ele toda a economia americana seria arrastada para uma das crises mais profundas da história moderna. No final da década de 1920, o mercado financeiro dos Estados Unidos parecia invencível. Durante anos, os preços das ações haviam subido de forma quase contínua, alimentando uma confiança coletiva de que o crescimento econômico poderia continuar indefinidamente. Investidores de todas as partes do país acreditavam estar vivendo em uma nova era de prosperidade permanente. Empresas anunciavam lucros crescentes, novas tecnologias surgiam constantemente, e o mercado financeiro parecia refletir essa expansão sem limites. No entanto, por trás dessa fachada de prosperidade, o sistema estava se tornando cada vez mais instável. O crescimento do mercado de ações havia sido impulsionado por uma combinação perigosa de entusiasmo coletivo e expansão do crédito. Milhões de investidores estavam comprando ações com dinheiro emprestado, utilizando o sistema de compra na margem. Esse mecanismo permitia que pessoas com pouco capital participassem da corrida especulativa, ampliando enormemente o volume de dinheiro circulando na bolsa. Enquanto os preços continuavam subindo, esse modelo parecia funcionar perfeitamente. Mas ele também significava que uma parte enorme dos investimentos estava apoiada em dívidas. Ao longo de 1929, alguns sinais de alerta começaram a aparecer. A economia americana ainda estava crescendo, mas não no mesmo ritmo explosivo dos anos anteriores. Em certos setores da indústria, a produção começava a desacelerar. O mercado imobiliário mostrava sinais de saturação em algumas regiões. E alguns analistas financeiros começaram a observar que os preços das ações estavam cada vez mais distantes dos lucros reais das empresas. Apesar desses sinais, a confiança geral no mercado continuava extremamente forte. Muitos investidores acreditavam que pequenas oscilações eram apenas correções temporárias e um caminho inevitável de crescimento. Essa crença era reforçada por especialistas e comentaristas econômicos que afirmavam que a economia moderna havia desenvolvido mecanismos capazes de evitar grandes crises. Para grande parte do público, a ideia de um colapso financeiro parecia quase impensável. Mas o mercado já estava entrando em uma fase de grande vulnerabilidade. Quando os preços dos ativos sobem muito além de seus fundamentos econômicos, qualquer mudança na confiança pode desencadear uma reação em cadeia. Investidores que compraram ações com dinheiro emprestado dependem da valorização contínua desses ativos para manter suas posições. Se os preços começam a cair, os credores podem exigir garantias adicionais ou forçar a venda das ações para recuperar os empréstimos. Esse processo pode acelerar rapidamente as quedas do mercado. Foi exatamente esse tipo de dinâmica que começou a se formar no final de outubro de 1929. Nos dias que antecederam o colapso, o mercado já vinha apresentando oscilações incomuns. Algumas sessões de negociação registraram quedas significativas seguidas por recuperações rápidas, criando um ambiente de nervosismo entre investidores mais atentos. Mesmo assim, muitos acreditavam que o mercado estava apenas passando por um ajuste momentâneo. Tudo começou a mudar na manhã de 24 de outubro de 1929. Esse dia ficaria conhecido como Quinta-feira Negra. Logo nas primeiras horas de negociação, uma onda inesperada de ordens de venda começou a atingir a Bolsa de Valores de Nova York. Investidores que haviam comprado ações com dinheiro emprestado começaram a liquidar suas posições, tentando evitar perdas maiores. O volume de vendas aumentou rapidamente e os preços começaram a cair de maneira acelerada. À medida que a queda se intensificava,
o clima no mercado mudou drasticamente. O que havia começado como uma correção relativamente comum passou a se transformar em um verdadeiro pânico financeiro. Investidores correram para vender suas ações antes que os preços caíssem ainda mais. A avalanche de ordens de venda superou a capacidade do mercado de absorver essas transações, fazendo com que os preços despencassem em questão de horas. Dentro da bolsa de valores, corretores lutavam para registrar as ordens que chegavam sem parar. Telefones tocavam incessantemente. Mensagens urgentes circulavam entre os escritórios financeiros. A confusão era tamanha que em alguns momentos tornou-se difícil acompanhar os preços atualizados das ações. Do lado do Forex, multidões começaram a se reunir, tentando entender o que estava acontecendo com o mercado que havia simbolizado a prosperidade da década. Diante da gravidade da situação, alguns dos maiores bancos de Wall Street tentaram intervir. Um grupo de grandes instituições financeiras organizou uma operação para comprar ações em larga escala, na esperança de restaurar a confiança e estabilizar os preços. Durante algumas horas, essa estratégia pareceu funcionar. O mercado conseguiu recuperar parte das perdas, e muitos investidores acreditaram que o pior já havia passado. Mas essa sensação de alívio durou pouco. Nos dias seguintes, o mercado continuou extremamente volátil. A confiança dos investidores estava profundamente abalada, e qualquer notícia negativa ou novo movimento de venda tinha potencial para desencadear outra onda de pânico. O sistema financeiro havia entrado em um estado de fragilidade extrema. 5 dias depois da Quinta-feira Negra, o colapso atingiu seu ponto mais dramático. Em 29 de outubro de 1929, o mercado enfrentou um novo dia de negociações que ficaria marcado na história como a Terça-feira Negra. Naquele dia, o volume de ações vendidas atingiu níveis sem precedentes. Milhões de papéis foram despejados no mercado em um curto período de tempo. A pressão de venda era tão intensa que os preços simplesmente desmoronavam sem encontrar compradores dispostos a assumir os ativos. O pânico se espalhou rapidamente entre investidores de todas as partes do país. Pessoas que haviam investido suas economias de uma vida inteira viram o valor de seus ativos evaporar em questão de horas. Muitos investidores que haviam comprado ações com dinheiro emprestado enfrentaram chamadas de margem, exigências imediatas de pagamento feitas por corretores e bancos. Incapazes de cumprir essas exigências, eles foram obrigados a vender suas ações a qualquer preço disponível. Esse processo criou um ciclo devastador. Quanto mais os preços caíam, mais investidores eram forçados a vender para cobrir suas dívidas. E quanto mais vendas ocorriam, mais os preços despencavam. O mercado havia entrado em uma espiral descendente que parecia impossível de interromper. Em poucos dias, bilhões de dólares em valor de mercado desapareceram. Empresas que haviam sido consideradas extremamente valiosas perderam grande parte de seu valor. Investidores ricos viram suas fortunas reduzidas drasticamente. Pequenos investidores, que haviam entrado no mercado acreditando na promessa de enriquecimento rápido, foram duramente atingidos pelo colapso. Mas o impacto do crash de 1929 não se limitou ao mercado de ações. À medida que os preços despencavam e as perdas se acumulavam, a crise começou a se espalhar para outras partes da economia. Bancos que haviam emprestado grandes quantidades de dinheiro para investidores começaram a enfrentar dificuldades financeiras. Muitos desses empréstimos estavam garantidos por ações que agora valiam muito menos do que antes. À medida que as perdas se tornavam evidentes, a confiança no sistema bancário começou a enfraquecer. Depositores ficaram preocupados com a segurança de suas economias e começaram a retirar dinheiro de bancos que pareciam vulneráveis. Esse comportamento, conhecido como corrida bancária, criou uma nova camada de instabilidade no sistema financeiro. Ao mesmo tempo, empresas que dependiam de crédito para financiar suas operações começaram a enfrentar dificuldades. Bancos tornaram-se mais cautelosos ao conceder empréstimos, reduzindo drasticamente a disponibilidade de crédito na economia. Com menos acesso a financiamento, muitas empresas foram obrigadas a cortar a produção, reduzir investimentos e demitir trabalhadores. O efeito combinado dessas mudanças começou a se espalhar rapidamente pela economia real. Fábricas reduziram sua atividade. O comércio desacelerou. O desemprego começou a subir. A crise financeira estava se transformando em uma crise econômica muito mais ampla. É importante entender que o crash de 1929, por si só, não foi a única causa da Grande Depressão que se seguiu. No entanto, ele atuou como o gatilho inicial que desencadeou uma série de eventos econômicos extremamente negativos. O colapso da bolsa destruiu a confiança dos investidores, enfraqueceu o sistema bancário e reduziu drasticamente o fluxo de crédito na economia. Outro fator importante foi o impacto psicológico do colapso. Durante toda a década de 1920, a Bolsa de Valores havia sido vista como um símbolo da prosperidade americana. Quando esse símbolo entrou em colapso, a sensação de segurança econômica que havia sustentado o consumo e os investimentos
começou a desaparecer. Empresas tornaram-se mais cautelosas, consumidores reduziram gastos, e a economia entrou em um ciclo de contração que seria extremamente difícil de reverter. Nos meses e anos que se seguiram ao crash, a situação continuou a piorar. Bancos faliram em grande número. Empresas fecharam suas portas. Milhões de pessoas perderam seus empregos. O que havia começado como uma crise no mercado financeiro evoluiu para a maior depressão econômica da história moderna. O crash de 1929 também mudou profundamente a forma como economistas e governos enxergavam os mercados financeiros. Até aquele momento, muitos acreditavam que os mercados eram capazes de se autorregular e evitar grandes desequilíbrios. O colapso mostrou que essa confiança talvez fosse exagerada. A crise revelou como a especulação excessiva, o crédito descontrolado e a ausência de regulações eficazes podiam criar condições para catástrofes econômicas. Nos anos seguintes, uma série de reformas importantes seria implementada para tentar evitar que algo semelhante acontecesse novamente. Regulamentações bancárias foram fortalecidas. Novas instituições financeiras foram criadas e governos passaram a desempenhar um papel mais ativo na supervisão dos mercados. Essas mudanças moldariam o funcionamento do capitalismo durante grande parte do século XX. Mas naquele momento, no final de 1929, nada disso ainda estava claro. Para milhões de pessoas ao redor do mundo, o colapso da bolsa representava apenas o começo de um período extremamente difícil. Um período em que o sistema econômico que havia prometido prosperidade e progresso parecia estar falhando de maneira dramática. E o que viria a seguir mostraria que as consequências daquele colapso estavam apenas começando. A economia mundial estava prestes a entrar em um dos períodos mais sombrios de sua história. Um período que ficaria conhecido como a Grande Depressão. Quando o mercado de ações entrou em colapso, em outubro de 1929, muitos acreditaram que o pior já havia passado. A queda da bolsa havia sido violenta. Mas algumas pessoas ainda imaginavam que a economia americana conseguiria se recuperar rapidamente. Afinal, o país ainda possuía indústrias poderosas, uma população trabalhadora e uma economia que havia demonstrado grande capacidade de crescimento ao longo da década anterior. No entanto, os acontecimentos que se seguiram mostrariam que o crash da bolsa não havia sido apenas um evento isolado. Ele havia sido o início de uma crise econômica profunda que se espalharia por toda a sociedade. Nos meses que se seguiram ao colapso financeiro, a economia começou a desacelerar de forma cada vez mais evidente. Empresas que haviam expandido suas operações durante os anos de prosperidade agora enfrentavam uma realidade completamente diferente. A demanda por produtos começou a cair. Consumidores, assustados com a instabilidade econômica e com as perdas no mercado financeiro, passaram a gastar menos. Esse comportamento teve um efeito imediato na produção industrial. Fábricas reduziram o ritmo de trabalho, diminuíram investimentos e começaram a demitir funcionários. À medida que o desemprego aumentava, o problema se agravava ainda mais. Trabalhadores que perdiam seus empregos naturalmente reduziam seus gastos, o que diminuía ainda mais o consumo na economia. Esse processo criou um ciclo extremamente perigoso. Menos consumo levava a menos produção, e menos produção levava a mais desemprego. O sistema econômico começava a entrar numa espiral descendente que parecia cada vez mais difícil de interromper. Outro fator decisivo para o agravamento da crise foi o colapso do sistema bancário. Durante os anos de crescimento econômico, muitos bancos haviam emprestado grandes quantidades de dinheiro para investidores, empresas e consumidores. Esses empréstimos dependiam da continuidade do crescimento econômico para serem pagos. Quando a economia começou a desacelerar, muitos devedores simplesmente não conseguiram honrar suas dívidas. Como resultado, os bancos começaram a acumular prejuízos cada vez maiores. À medida que rumores sobre dificuldades bancárias começaram a circular, o público perdeu confiança nas instituições financeiras. Muitas pessoas passaram a temer que seus bancos pudessem falir e decidiram retirar suas economias o mais rápido possível. Esse comportamento gerou o fenômeno conhecido como corrida bancária. Grandes grupos de depositantes formavam filas diante das agências bancárias para sacar seu dinheiro antes que fosse tarde demais. O problema é que os bancos não mantinham todo o dinheiro depositado em caixa. A maior parte desses recursos estava emprestada a empresas e investidores. Quando muitos clientes tentavam retirar seus depósitos ao mesmo tempo, os bancos simplesmente não tinham liquidez suficiente para atender a todos. Como resultado, milhares de instituições financeiras foram obrigadas a fechar suas portas. Entre 1930 e 1933, mais de 9.000 bancos faliram nos Estados Unidos. Cada falência bancária significava que milhares de depositantes perdiam suas economias. Pequenos comerciantes, trabalhadores e famílias inteiras viram o dinheiro que haviam guardado durante anos desaparecer quase da noite para o dia. Esse processo destruiu ainda mais a confiança no sistema financeiro e agravou a contração econômica. Ao mesmo tempo, a crise começou a se espalhar para além dos Estados Unidos. Na década de 1920,
a economia mundial estava profundamente interconectada. Países europeus dependiam de empréstimos americanos para financiar sua reconstrução após a Primeira Guerra Mundial. O comércio internacional também havia se expandido significativamente. Quando a economia americana entrou em colapso, esses vínculos financeiros e comerciais começaram a transmitir a crise para outras partes do mundo. Exportações americanas caíram drasticamente, afetando países que dependiam desse mercado para vender seus produtos. Ao mesmo tempo, bancos europeus que estavam conectados ao sistema financeiro americano começaram a enfrentar dificuldades semelhantes. O resultado foi uma crise econômica global que atingiu praticamente todas as regiões do planeta. Na Europa, países que já enfrentavam dificuldades após a guerra viram suas economias entrar em colapso novamente. O desemprego disparou em várias nações. Empresas fecharam suas portas e tensões sociais começaram a crescer rapidamente. Em alguns lugares, a crise econômica contribuiu para o surgimento de movimentos políticos radicais que prometiam soluções drásticas para os problemas da sociedade. Nos Estados Unidos, a situação social tornou-se cada vez mais dramática. No início da década de 1930, o desemprego havia atingido níveis sem precedentes. Estima-se que cerca de um quarto da força de trabalho americana estivesse sem emprego. Milhões de pessoas perderam suas fontes de renda e passaram a enfrentar dificuldades para sustentar suas famílias. Nas grandes cidades, filas enormes começaram a se formar diante de cozinhas comunitárias e instituições de caridade que distribuíam refeições gratuitas. Famílias que antes viviam com relativa estabilidade passaram a depender da ajuda de organizações sociais para sobreviver. Muitos trabalhadores que perderam seus empregos acabaram perdendo também suas casas, incapazes de pagar hipotecas ou aluguéis. Em várias regiões do país, comunidades improvisadas de pessoas sem teto começaram a surgir. Essas áreas ficaram conhecidas popularmente como Hoovervilles, uma referência crítica ao presidente Herbert Hoover, que governava os Estados Unidos quando a crise começou. Muitas pessoas acreditavam que o governo federal estava fazendo pouco para combater a crise econômica. Enquanto as cidades enfrentavam desemprego em massa, as áreas rurais também passavam por enormes dificuldades. Agricultores enfrentavam uma queda drástica nos preços dos produtos agrícolas. Durante os anos anteriores, muitos haviam expandido sua produção utilizando empréstimos para comprar terras, máquinas e equipamentos. Com a queda dos preços, tornou-se impossível pagar essas dívidas. A situação foi agravada por uma série de desastres ambientais que atingiram as regiões agrícolas do centro dos Estados Unidos. Uma combinação de práticas agrícolas inadequadas e secas severas criou uma enorme região de tempestades de poeira, conhecida como Dust Bowl. Grandes áreas de terras agrícolas tornaram-se improdutivas, forçando milhares de famílias rurais a abandonar suas propriedades. Essas famílias migraram em busca de trabalho em outras regiões do país, especialmente na Califórnia. Muitas enfrentaram condições extremamente difíceis durante essas jornadas, encontrando empregos precários e enfrentando hostilidade em comunidades já pressionadas pela crise econômica. Durante os primeiros anos da Grande Depressão, o governo federal adotou uma postura relativamente cautelosa em relação à intervenção econômica. O presidente Herbert Hoover acreditava que a economia eventualmente se recuperaria por conta própria. Ele também temia que intervenções governamentais excessivas pudessem enfraquecer a iniciativa privada. No entanto, à medida que a crise se aprofundava e o sofrimento social aumentava, essa abordagem passou a ser amplamente criticada. Muitos americanos começaram a exigir medidas mais agressivas para combater o desemprego e estabilizar o sistema financeiro. Esse clima de insatisfação acabou influenciando as eleições presidenciais de 1932. Roosevelt acreditava que o colapso econômico exigia uma resposta extraordinária. Ele propôs uma série de reformas e programas que ficariam conhecidos coletivamente como o New Deal. O New Deal representou uma mudança profunda na forma como o governo americano lidava com a economia. Pela primeira vez, o Estado passou a desempenhar um papel muito mais ativo na tentativa de estimular o crescimento, criar empregos e proteger cidadãos contra os efeitos mais severos da crise. Entre as iniciativas implementadas estavam programas de obras públicas que empregaram milhões de trabalhadores na construção de estradas, pontes, barragens e outros projetos de infraestrutura. Essas obras não apenas criaram empregos, mas também ajudaram a modernizar o país e estimular a atividade econômica. O governo também implementou reformas importantes no sistema financeiro. Novas regulamentações foram criadas para supervisionar o funcionamento dos bancos e das bolsas de valores. Uma das medidas mais importantes foi a criação de um sistema de garantia de depósitos bancários, que tinha como objetivo restaurar a confiança do público nas instituições financeiras. Essas reformas não resolveram imediatamente todos os problemas da economia americana. A recuperação foi lenta e cheia de desafios. No entanto, elas ajudaram a estabilizar o sistema financeiro
e criaram as bases para um crescimento gradual nos anos seguintes. A Grande Depressão continuaria a influenciar a economia mundial durante grande parte da década de 1930. Apenas com o início da Segunda Guerra Mundial é que a atividade industrial global voltou a crescer em grande escala. O esforço de guerra exigiu produção massiva de equipamentos, veículos e suprimentos, o que acabou impulsionando novamente as economias de vários países. Mesmo assim, as lições da Grande Depressão deixaram uma marca profunda na forma como economistas e governos entendiam o funcionamento do capitalismo. O colapso havia demonstrado que mercados financeiros e economias industriais complexas podiam entrar em crise de maneiras devastadoras. Ele também mostrou que a confiança do público e a estabilidade do sistema bancário eram elementos fundamentais para o funcionamento da economia moderna. As reformas introduzidas durante esse período moldariam a estrutura econômica de muitos países nas décadas, seguindo regulamentações financeiras mais rigorosas, programas de proteção social e políticas econômicas voltadas para estabilizar ciclos econômicos, tornaram-se características centrais das economias modernas. A Grande Depressão não foi apenas uma crise econômica. Foi um evento que transformou profundamente a relação entre governos, mercados e sociedades. Ela revelou os perigos de um sistema financeiro desregulado e mostrou como crises econômicas podem ter consequências sociais e políticas de enorme alcance. Durante décadas, muitos acreditaram que as lições aprendidas naquele período haviam tornado o sistema econômico mais seguro. As reformas implementadas após a crise pareciam ter criado mecanismos capazes de evitar colapsos semelhantes no futuro. Por muito tempo, grandes crises financeiras pareciam pertencer ao passado, mas a história econômica raramente permanece estática por muito tempo. À medida que novas gerações surgiam e novas transformações aconteciam no sistema financeiro global, algumas dessas proteções começaram a ser gradualmente modificadas ou enfraquecidas. E com o passar das décadas, novas formas de risco começaram a se acumular dentro do sistema econômico mundial. Quando a Segunda Guerra Mundial terminou em 1945, o mundo estava profundamente transformado. O conflito havia destruído cidades inteiras, devastado economias e alterado o equilíbrio de poder entre as nações. No entanto, ao mesmo tempo em que o planeta lidava com as cicatrizes da guerra, também surgia uma oportunidade histórica de reconstrução econômica e reorganização do sistema financeiro global. As lições dolorosas da Grande Depressão ainda estavam frescas na memória de líderes políticos, economistas e cidadãos comuns. Havia um consenso crescente de que era necessário criar mecanismos capazes de evitar o retorno de crises devastadoras, como aquelas que haviam marcado as décadas anteriores. Foi nesse contexto que começou a surgir um novo modelo econômico internacional, diferente do período anterior à Grande Depressão, quando os mercados financeiros operavam com pouca supervisão e regras relativamente frágeis. O pós-guerra seria caracterizado por uma tentativa deliberada de criar um sistema mais estável, mais regulado e mais coordenado entre as nações. Esse esforço começou ainda antes do fim da guerra, quando representantes de vários países se reuniram em uma pequena cidade chamada Bretton Woods, nos Estados Unidos, em 1944. A Conferência de Bretton Woods teve um objetivo ambicioso: estabelecer as bases de uma nova ordem econômica internacional. Os líderes presentes sabiam que o caos financeiro e as políticas econômicas descoordenadas da década de 1930 haviam contribuído para aprofundar a Grande Depressão, alimentar tensões políticas que, em última instância, levaram ao conflito global. Para evitar repetir esses erros, eles decidiram criar instituições e regras capazes de promover estabilidade monetária, facilitar o comércio internacional e oferecer suporte financeiro a países em dificuldades. Dessa conferência surgiram duas instituições que se tornariam centrais para o funcionamento da economia mundial nas décadas seguintes. A primeira foi o Fundo Monetário Internacional, conhecido como Fundo Monetário Internacional. Sua função principal era ajudar países a lidar com crises cambiais e desequilíbrios temporários em suas economias. A segunda instituição foi o Banco Mundial, criado inicialmente para financiar projetos de reconstrução em países devastados pela guerra e, posteriormente, para apoiar o desenvolvimento econômico em regiões menos industrializadas. Além dessas instituições, o sistema de Bretton Woods também estabeleceu um novo modelo para a relação entre moedas nacionais. Durante esse período, muitas moedas passaram a ter seus valores vinculados ao dólar americano, enquanto o próprio dólar era conversível em ouro, a uma taxa fixa. Esse arranjo criou uma estrutura relativamente estável para o comércio internacional, reduzindo a volatilidade cambial que havia causado tantos problemas nas décadas anteriores. Enquanto o sistema financeiro internacional era reorganizado, muitas economias nacionais também passavam por transformações importantes. Nos Estados Unidos e em várias partes da Europa Ocidental,
governos adotaram políticas econômicas inspiradas nas ideias do economista britânico John Maynard Keynes. Keynes havia argumentado que o Estado deveria desempenhar um papel ativo na economia, especialmente durante períodos de recessão. Segundo sua teoria, governos poderiam estimular a atividade econômica aumentando gastos públicos, investindo em infraestrutura e promovendo políticas voltadas para o pleno emprego. Essas ideias influenciaram profundamente as políticas econômicas do pós-guerra. Em muitos países, governos passaram a investir fortemente em programas sociais, educação, saúde e infraestrutura. Ao mesmo tempo, foram criados sistemas de proteção social que ofereciam seguros contra desemprego, aposentadorias públicas e outros benefícios destinados a reduzir a vulnerabilidade econômica das populações. Essa combinação de políticas públicas ativas, regulação financeira e cooperação internacional contribuiu para criar um ambiente econômico relativamente estável durante várias décadas. O período que se seguiu à Segunda Guerra Mundial ficou conhecido por muitos historiadores e economistas como a Era de Ouro do capitalismo. Entre o final da década de 1940 e o início da década de 1970, muitas economias industrializadas experimentaram um crescimento econômico robusto e relativamente estável. Nos Estados Unidos, a produção industrial expandiu rapidamente. Novos setores econômicos surgiram, impulsionados por avanços tecnológicos que haviam sido acelerados durante a guerra. A indústria automobilística continuou a crescer, assim como setores ligados à eletrônica, aviação e produtos químicos. Ao mesmo tempo, a classe média americana se expandiu significativamente, beneficiada por salários crescentes, acesso ampliado à educação e programas governamentais que facilitavam a compra de casas. Na Europa Ocidental, o processo de reconstrução econômica foi igualmente impressionante. Países que haviam sido devastados pelo conflito começaram a se recuperar com o apoio de programas de ajuda financeira, como o Plano Marshall. Esse programa, financiado pelos Estados Unidos, forneceu bilhões de dólares em assistência para a reconstrução de infraestrutura, revitalização industrial e estabilização econômica. O resultado foi uma recuperação econômica rápida em muitos países europeus. Na Alemanha Ocidental, por exemplo, o período de crescimento acelerado ficou conhecido como o milagre econômico. Indústrias foram reconstruídas, exportações cresceram rapidamente, e o padrão de vida da população melhorou de forma significativa. Situações semelhantes ocorreram em países como França, Itália e Japão, que também passaram por transformações econômicas profundas nas décadas seguintes ao fim da guerra. Durante esse período, o comércio internacional também se expandiu de maneira significativa. Barreiras comerciais começaram a ser reduzidas gradualmente por meio de acordos internacionais. Esse processo incentivou a especialização econômica entre diferentes países e facilitou o fluxo de mercadorias, capital e tecnologia ao redor do mundo. A expansão do comércio e da produção industrial contribuiu para aumentar o nível geral de prosperidade em muitas sociedades, em vários países industrializados. As décadas de 1950 e 1960 foram marcadas por baixos níveis de desemprego, crescimento consistente da renda e uma sensação generalizada de progresso econômico. Outro fator importante para a estabilidade desse período foi o forte nível de regulação sobre o sistema financeiro. As reformas implementadas após a Grande Depressão haviam criado regras rigorosas para o funcionamento dos bancos e dos mercados de capitais. Em muitos casos, atividades consideradas excessivamente arriscadas foram restringidas ou proibidas. Bancos comerciais, por exemplo, eram frequentemente separados de instituições que realizavam investimentos especulativos, reduzindo o risco de contaminação entre diferentes partes do sistema financeiro. Além disso, o controle sobre fluxos internacionais de capital era muito mais rígido do que seria nas décadas seguintes. Muitos países mantinham restrições à movimentação de grandes volumes de dinheiro através de fronteiras nacionais. Isso ajudava a evitar movimentos especulativos abruptos que poderiam desestabilizar economias inteiras. Esse conjunto de fatores criou um ambiente econômico no qual grandes crises financeiras pareciam cada vez mais improváveis. Durante boa parte das décadas de 1950 e 1960, o capitalismo parecia ter encontrado uma forma mais equilibrada de funcionamento. O crescimento econômico era forte, mas relativamente estável. O desemprego permanecia baixo, e o sistema financeiro operava sob regras que buscavam limitar os excessos especulativos que haviam contribuído para o colapso de 1929. No entanto, mesmo durante esse período de prosperidade, algumas mudanças importantes estavam acontecendo gradualmente no sistema econômico global. À medida que a economia mundial se tornava mais complexa e interconectada, pressões começaram a surgir dentro do próprio sistema de Bretton Woods. Uma das principais fontes de tensão era o papel central do dólar americano na economia internacional. Como muitas moedas estavam vinculadas ao dólar e o dólar era convertido em ouro,
a uma taxa fixa, os Estados Unidos precisavam manter reservas suficientes de ouro para garantir a confiança no sistema. No entanto, à medida que o comércio internacional crescia e mais dólares circulavam pelo mundo, tornou-se cada vez mais difícil sustentar essa conversibilidade. Ao mesmo tempo, os próprios Estados Unidos começaram a enfrentar desafios econômicos no final da década de 1960. Gastos elevados com programas sociais e com a Guerra do Vietnã criaram pressões sobre o orçamento federal. Isso contribuiu para aumentar a quantidade de dólares em circulação, gerando preocupações sobre a estabilidade do sistema monetário internacional. Em 1971, o governo americano tomou uma decisão histórica que alteraria profundamente o funcionamento da economia global. O presidente Richard Nixon anunciou que os Estados Unidos deixariam de converter dólares em ouro. Essa medida marcou o fim do sistema de Bretton Woods e inaugurou uma nova era de taxas de câmbio flutuantes, nas quais o valor das moedas passaria a ser determinado principalmente pelos mercados financeiros. Ao mesmo tempo, a economia mundial começou a enfrentar novos desafios. A década de 1970 foi marcada por crises energéticas provocadas por conflitos no Oriente Médio e por decisões da Organização dos Países Exportadores de Petróleo de reduzir a produção. O aumento abrupto dos preços do petróleo provocou inflação elevada em muitos países e desacelerou o crescimento econômico. Esses eventos marcaram o início do fim da chamada Era de Ouro do capitalismo do pós-guerra. O ambiente de estabilidade econômica que havia predominado durante quase 3 décadas começou a dar lugar a um cenário mais incerto e volátil. Governos passaram a enfrentar dificuldades para equilibrar crescimento econômico, controle da inflação e estabilidade financeira. Ao mesmo tempo, novas ideias econômicas começaram a ganhar influência em círculos acadêmicos e políticos. Alguns economistas passaram a argumentar que o excesso de regulação e intervenção estatal poderia estar limitando o potencial de crescimento das economias. Essas ideias abririam caminho para mudanças significativas nas políticas econômicas das décadas seguintes. A partir do final da década de 1970 e início da década de 1980, muitos países começaram a adotar reformas que buscavam reduzir o papel do Estado na economia, flexibilizar regulamentações financeiras e liberalizar fluxos de capital. Essas transformações abririam uma nova fase na história do capitalismo global, uma fase caracterizada por mercados financeiros muito mais dinâmicos, interconectados e inovadores, mas também por novos tipos de riscos e vulnerabilidades que começariam a se acumular lentamente dentro do sistema econômico mundial. No início dos anos 2000, o mundo parecia ter aprendido as lições das grandes crises do passado. Depois de décadas de crescimento relativamente estável, avanços tecnológicos e expansão do comércio global, muitos acreditavam que a economia moderna havia se tornado mais segura e previsível. Bancos centrais eram considerados mais preparados, os sistemas financeiros estavam mais sofisticados e novas ferramentas de análise prometiam prever riscos antes que eles se tornassem problemas reais. Mas por trás dessa aparente estabilidade, uma nova fragilidade estava se formando silenciosamente. Uma fragilidade que começaria em um setor aparentemente simples e comum da economia, o mercado imobiliário. A casa própria sempre ocupou um lugar especial na imaginação coletiva. Durante décadas, possuir uma casa foi visto não apenas como um símbolo de estabilidade, mas também como um investimento seguro. Diferente das ações ou de outros ativos financeiros que poderiam oscilar rapidamente, imóveis pareciam sólidos, permanentes e confiáveis. Essa percepção criou uma confiança quase inabalável na ideia de que os preços das casas sempre subiriam ao longo do tempo. E foi exatamente essa crença que começou a alimentar um dos maiores fenômenos financeiros do início do século XXI nos Estados Unidos. Após o estouro da bolha das empresas de tecnologia no começo dos anos 2000, o Banco Central americano reduziu drasticamente as taxas de juros para estimular a economia. O objetivo era incentivar o consumo, facilitar empréstimos e evitar uma nova recessão profunda. Com juros mais baixos, milhões de pessoas passaram a ter acesso mais fácil ao crédito. E um dos setores que mais rapidamente absorveu esse novo fluxo de dinheiro foi justamente o mercado imobiliário. Com financiamentos cada vez mais acessíveis, comprar uma casa tornou-se possível para um número muito maior de pessoas. Bancos e instituições financeiras começaram a oferecer empréstimos com condições aparentemente irresistíveis. Parcelas iniciais baixas, exigências reduzidas de comprovação de renda e prazos extremamente longos tornaram o sonho da casa própria algo que parecia ao alcance de todos. O problema era que muitos desses empréstimos estavam sendo concedidos a pessoas que, na prática, não tinham condições reais de pagar essas dívidas no longo prazo. Esses empréstimos passaram a ser conhecidos como hipotecas de alto risco, ou subprime. Em vez de exigir históricos financeiros sólidos, muitas instituições começaram a aprovar financiamentos com base apenas na expectativa de que o valor das casas continuaria subindo. A lógica parecia simples.
Se o comprador não conseguisse pagar a dívida, o banco poderia simplesmente tomar o imóvel e vendê-lo por um valor ainda maior no futuro. Enquanto os preços continuassem subindo, o sistema parecia funcionar perfeitamente. Ao mesmo tempo, o sistema financeiro começou a transformar essas hipotecas em produtos financeiros complexos. Bancos reuniam milhares de empréstimos imobiliários em pacotes que eram vendidos para investidores ao redor do mundo. Esses pacotes, chamados de títulos hipotecários, prometiam retornos estáveis e relativamente seguros. Para muitos investidores, parecia uma oportunidade perfeita: ganhar dinheiro com o crescimento constante do mercado imobiliário. Grandes bancos de investimento, fundos e até instituições financeiras internacionais começaram a comprar esses ativos em enorme escala. O dinheiro que entrava nesse sistema alimentava ainda mais o crescimento do mercado imobiliário. Com mais investidores interessados nesses títulos, mais bancos concediam novos empréstimos. E quanto mais empréstimos eram concedidos, mais casas eram compradas, elevando ainda mais os preços dos imóveis. Esse ciclo começou a criar uma verdadeira bolha. Em muitas regiões, os preços das casas passaram a subir de forma muito mais rápida do que os salários das pessoas ou do que o crescimento real da economia. Casas que poucos anos antes custavam $100.000 passaram a valer $200 mil, $300 mil ou até mais. Muitas pessoas começaram a comprar imóveis não apenas para morar, mas para revender rapidamente e lucrar com a valorização. Investidores individuais passaram a comprar várias casas ao mesmo tempo, apostando que os preços continuariam subindo indefinidamente. Programas de televisão começaram a mostrar histórias de pessoas que compravam casas, reformavam rapidamente e vendiam por valores muito maiores poucos meses depois. A ideia de que um mercado imobiliário poderia subir para sempre começou a se espalhar pela sociedade. Mas enquanto os preços continuavam subindo, um detalhe importante era ignorado. Grande parte desse crescimento estava sendo sustentada por dívidas extremamente frágeis. Milhões de hipotecas haviam sido concedidas para pessoas com renda instável, histórico de crédito ruim ou pouca capacidade de pagamento. Muitas dessas hipotecas tinham taxas de juros iniciais muito baixas, que aumentariam drasticamente depois de alguns anos. Quando essas taxas começaram a subir, milhões de famílias passaram a enfrentar parcelas muito maiores do que esperavam. O que antes parecia um financiamento acessível começou a se transformar em uma dívida impossível de pagar. Gradualmente, os primeiros sinais de problema começaram a aparecer. Pequenos atrasos de pagamento começaram a se tornar mais frequentes. Com o aumento das inadimplências, alguns bancos começaram a executar hipotecas e tomar as casas de famílias que não conseguiam pagar. Essas casas eram colocadas de volta no mercado para venda. No início, o sistema parecia capaz de absorver essas novas ofertas. Mas conforme mais e mais pessoas começaram a perder suas casas, o número de imóveis disponíveis para venda começou a crescer rapidamente, e quando a oferta aumenta muito rápido em um mercado, os preços começam a cair. Esse foi o momento em que a lógica que sustentava toda a bolha começou a se inverter. Durante anos, os bancos haviam concedido empréstimos, acreditando que o valor das casas continuaria subindo. Mas quando os preços começaram a cair, essa suposição deixou de ser verdadeira. Casas que haviam sido compradas por valores altos passaram a valer menos do que as próprias dívidas associadas a elas. Milhões de famílias passaram a dever ao banco mais dinheiro do que o valor real de suas casas. Isso criou uma situação extremamente perigosa. Muitas pessoas simplesmente abandonaram seus imóveis, pois continuar pagando uma dívida maior que o valor do bem parecia não fazer sentido. O número de execuções hipotecárias disparou. Bairros inteiros começaram a ser tomados por casas vazias. Em algumas regiões dos Estados Unidos, ruas inteiras ficaram cheias de imóveis abandonados. Com tantas casas disponíveis e poucos compradores dispostos a assumir novos financiamentos, os preços continuaram despencando. Mas o problema não estava apenas nas casas. O verdadeiro risco estava nos títulos financeiros baseados nessas hipotecas. Bancos ao redor do mundo haviam comprado enormes quantidades desses ativos, acreditando que eram investimentos seguros. Quando milhões de famílias começaram a parar de pagar seus financiamentos, esses títulos perderam rapidamente seu valor. Instituições financeiras começaram a perceber que possuíam bilhões de dólares em ativos que talvez nunca fossem pagos. O que antes parecia um investimento estável começou a se transformar em um enorme buraco financeiro. Bancos começaram a desconfiar da saúde financeira uns dos outros. O sistema financeiro global, que dependia da confiança entre instituições, começou a entrar em estado de tensão. Gradualmente, o problema que havia começado no mercado imobiliário começou a se espalhar por todo o sistema financeiro. Grandes bancos começaram a registrar perdas gigantescas. Algumas instituições financeiras perceberam que estavam muito mais expostas ao risco do que imaginavam. E o mundo começava a perceber que aquela bolha imobiliária, que durante anos parecia ser um símbolo de prosperidade e crescimento, estava prestes a desencadear uma das maiores crises econômicas da história moderna. O que havia começado como um sonho coletivo de riqueza fácil
estava se transformando em um efeito dominó que ameaçava não apenas o mercado imobiliário, mas toda a estrutura do sistema financeiro global. A bolha imobiliária havia sido construída lentamente, alimentada por crédito fácil, confiança excessiva e pela crença de que os preços sempre continuariam subindo. Mas como tantas outras bolhas na história econômica, ela estava prestes a provar que mercados movidos por expectativas irreais podem crescer rapidamente e colapsar ainda mais rápido. E quando esse colapso finalmente chegasse, suas consequências não ficariam restritas apenas ao mercado de casas. Elas se espalhariam por bancos, empresas, governos e economias inteiras. O que estava por vir não seria apenas uma correção de preços no setor imobiliário, seria o início de uma nova crise global. No início de 2008, o sistema financeiro global estava sustentado por uma confiança que parecia inabalável. Durante anos, bancos, investidores e governos haviam acreditado que a engenharia financeira moderna havia criado um sistema mais seguro, mais diversificado e mais resistente às crises do passado. Novos instrumentos financeiros prometiam distribuir riscos de maneira inteligente, tornando praticamente impossível que um problema localizado se transformasse em um desastre global. Mas essa confiança escondia uma realidade muito mais frágil. Debaixo da superfície de estabilidade, bilhões de dólares em dívidas arriscadas estavam conectados em uma rede extremamente complexa. E quando os primeiros sinais de ruptura começaram a aparecer, ficou claro que o sistema inteiro estava muito mais vulnerável do que qualquer um imaginava. O mercado imobiliário dos Estados Unidos já vinha mostrando sinais claros de enfraquecimento. Os preços das casas começaram a cair em várias regiões do país e o número de famílias incapazes de pagar suas hipotecas aumentava rapidamente. Para milhões de pessoas, aquilo significava perder suas casas. Mas para o sistema financeiro, o problema era ainda maior. Essas hipotecas não estavam apenas nos balanços de pequenos bancos locais. Elas haviam sido empacotadas, transformadas em títulos financeiros complexos e vendidas para investidores no mundo inteiro. Bancos europeus, fundos de investimento asiáticos e instituições financeiras globais haviam comprado esses ativos acreditando que eram investimentos estáveis e confiáveis. Conforme os atrasos nos pagamentos aumentavam, o valor desses títulos começou a despencar. O problema era que muitos bancos não sabiam exatamente quanto risco estavam carregando em seus próprios balanços. Os produtos financeiros criados ao longo da década anterior eram tão complexos que até mesmo especialistas tinham dificuldade em calcular seu valor real. Isso criou um ambiente de profunda incerteza. Instituições financeiras começaram a desconfiar umas das outras. Bancos que antes emprestavam dinheiro entre si diariamente começaram a recuar, com medo de que o parceiro do outro lado da operação estivesse à beira da falência. A confiança, que sempre foi o combustível essencial do sistema financeiro, começou a desaparecer. Sem confiança, o fluxo de crédito começou a travar. Empresas que dependiam de empréstimos para operar começaram a enfrentar dificuldades. Pequenos negócios não conseguiam renovar linhas de crédito. Grandes corporações passaram a adiar investimentos e contratações. O problema que havia começado no setor imobiliário estava se espalhando rapidamente por toda a economia. Em março de 2008, um dos primeiros grandes sinais de alerta surgiu quando um dos maiores bancos de investimento dos Estados Unidos entrou em colapso. A instituição havia acumulado enormes posições em ativos ligados ao mercado imobiliário. Quando esses ativos perderam valor, o banco ficou sem liquidez para continuar operando. O governo e outras instituições financeiras tiveram que intervir rapidamente para evitar um colapso imediato. Aquilo foi visto por muitos como um evento isolado, um acidente dentro de um sistema que ainda parecia funcional. Mas na realidade, era apenas o começo de algo muito maior. Ao longo dos meses seguintes, as perdas continuaram se acumulando. Grandes bancos anunciaram bilhões de dólares em prejuízos. Fundos de investimento começaram a fechar. Empresas financeiras que durante décadas haviam sido consideradas pilares da economia começaram a mostrar sinais de fraqueza. O medo começou a crescer dentro do sistema financeiro global. O momento mais dramático chegou em setembro de 2008. Um dos maiores bancos de investimento do mundo, com mais de um século de história, anunciou que não conseguiria mais se manter em operação. Após dias de negociações desesperadas para encontrar um comprador ou algum tipo de resgate financeiro, a instituição declarou falência. Aquela falência foi um choque gigantesco para o sistema financeiro global. De repente, o impensável havia acontecido. Uma das maiores instituições financeiras do planeta simplesmente deixou de existir. O impacto psicológico foi imediato. Investidores, bancos e governos perceberam que nenhuma instituição estava completamente segura. Se um gigante financeiro podia cair, qualquer outro também poderia. O pânico começou a se espalhar pelos mercados globais. Bolsas de valores ao redor do mundo registraram quedas dramáticas. Bilhões de dólares em valor de mercado desapareceram em questão de dias. Investidores começaram a vender ativos desesperadamente,
tentando reduzir riscos e preservar liquidez. Ao mesmo tempo, o sistema bancário entrou em uma espécie de congelamento. Bancos passaram a guardar dinheiro em vez de emprestá-lo. O crédito, que é essencial para o funcionamento da economia moderna, começou a desaparecer. Empresas que dependiam de financiamento para manter suas operações passaram a enfrentar dificuldades imediatas. Grandes empresas começaram a demitir funcionários para reduzir custos. Pequenas empresas começaram a fechar as portas. O consumo das famílias caiu drasticamente. A economia global começou a desacelerar com uma velocidade assustadora. Governos ao redor do mundo perceberam que estavam diante de uma crise que poderia rapidamente sair do controle. Bancos centrais começaram a tomar medidas emergenciais para injetar liquidez no sistema financeiro. Trilhões de dólares foram mobilizados para evitar que o sistema bancário entrasse em colapso total. Nos Estados Unidos, o governo lançou um enorme programa de resgate financeiro destinado a estabilizar os bancos. A ideia era fornecer capital para instituições financeiras que estavam à beira da falência. Era uma medida extremamente controversa. Muitos cidadãos ficaram revoltados ao ver o governo usando dinheiro público para salvar bancos que haviam lucrado bilhões durante os anos de expansão. Mas para muitos economistas e formuladores de políticas públicas, a alternativa parecia ainda pior. Se o sistema bancário colapsasse completamente, o impacto sobre a economia real poderia ser devastador. Empresas deixariam de operar, milhões de pessoas perderiam seus empregos e o comércio global poderia entrar em colapso. Mesmo com essas intervenções, a crise continuou se espalhando. O comércio internacional começou a desacelerar rapidamente. Países altamente dependentes de exportações sentiram o impacto quase imediatamente. Mercados emergentes enfrentaram fuga de capitais. Investidores retiraram dinheiro de várias economias ao mesmo tempo, buscando ativos considerados mais seguros. O desemprego começou a subir em diversas partes do mundo. Milhões de pessoas perderam seus empregos em poucos meses. Famílias inteiras enfrentaram dificuldades financeiras profundas. Em muitos países, a crise econômica rapidamente se transformou também em uma crise social. A queda no valor das casas continuou afetando milhões de famílias. Muitas pessoas viram suas economias desaparecerem junto com o colapso do mercado imobiliário. Para aqueles que haviam comprado imóveis no auge da bolha, a situação era especialmente difícil. Muitos continuavam pagando dívidas muito maiores do que o valor real de suas casas. A crise também revelou falhas profundas na forma como o sistema financeiro global havia sido regulado. Durante anos, bancos haviam assumido riscos cada vez maiores sem supervisão adequada. Produtos financeiros extremamente complexos haviam sido criados e vendidos em escala global, sem que houvesse uma compreensão clara dos riscos envolvidos. Agências de classificação de risco, que deveriam avaliar a segurança desses investimentos, haviam atribuído notas extremamente altas a ativos que na realidade eram extremamente frágeis. Reguladores, governos e instituições financeiras haviam subestimado o tamanho da ameaça que estava sendo construída lentamente dentro do sistema. Conforme os meses passaram, ficou claro que o colapso de 2008 não era apenas uma crise financeira comum. Era uma crise sistêmica, uma falha estrutural que atingia o coração do sistema econômico global. A interconexão entre bancos, mercados e economias havia transformado um problema localizado em uma crise mundial. Países ao redor do planeta entraram em recessão. O crescimento econômico global despencou. Governos foram obrigados a lançar enormes programas de estímulo econômico para tentar reativar suas economias. Trilhões de dólares foram gastos em infraestrutura, assistência social e apoio a empresas. Mesmo assim, a recuperação seria lenta e desigual. Algumas economias demorariam anos para retornar aos níveis de crescimento anteriores. Outras enfrentariam uma década inteira de crescimento fraco, alto desemprego e instabilidade política. O colapso de 2008 deixou uma marca profunda na história econômica moderna. Ele mostrou que mesmo em um mundo repleto de tecnologia, modelos matemáticos sofisticados e instituições financeiras gigantescas, o sistema econômico ainda pode ser vulnerável a erros humanos, excesso de confiança e decisões tomadas com base em expectativas irreais. A crise também levantou uma questão que continuaria ecoando por anos. Se um sistema tão grande e complexo pode entrar em colapso dessa maneira, até que ponto o capitalismo moderno realmente conseguiu superar as fragilidades que já haviam provocado tantas crises no passado? O colapso de 2008 não foi apenas o fim de uma bolha financeira. Foi um momento que expôs as limitações de um sistema que por muito tempo acreditou ter encontrado uma forma de crescer indefinidamente sem enfrentar consequências. E as perguntas levantadas por aquela crise continuam influenciando debates econômicos, políticos e sociais até os dias de hoje. Ao longo da história do capitalismo moderno, algumas crises econômicas se tornam tão grandes que passam a definir gerações inteiras. Elas mudam governos, transformam sociedades e deixam marcas profundas na forma como o mundo entende a economia. Entre todas essas
crises. Duas se destacam como momentos decisivos que abalaram a confiança no sistema financeiro global: o colapso de 1929 e a crise financeira de 2008, separadas por quase 80 anos. Essas duas crises aconteceram em contextos diferentes, com tecnologias diferentes e em um mundo muito mais conectado. Mas, ao analisar os eventos com atenção, surgem semelhanças impressionantes, que levantam uma pergunta inevitável: será que o sistema realmente aprendeu com os erros do passado? Para entender essa comparação, é preciso voltar primeiro ao ambiente econômico que antecedeu cada uma dessas crises. Antes de 1929, os Estados Unidos viviam um período conhecido como os Anos Loucos. A economia crescia rapidamente, novas tecnologias surgiam e a sensação geral era de prosperidade permanente. A bolsa de valores se transformou em um símbolo desse crescimento. Milhões de pessoas começaram a investir em ações, muitas vezes utilizando dinheiro emprestado. O crédito fácil e o entusiasmo coletivo criaram uma onda de especulação que inflou artificialmente os preços no mercado financeiro. Décadas depois, antes da crise de 2008, o mundo vivia um clima surpreendentemente parecido. A globalização havia acelerado o crescimento econômico. Novas tecnologias transformavam indústrias inteiras, e o sistema financeiro parecia mais sofisticado do que nunca. Bancos e investidores acreditavam que haviam criado mecanismos capazes de distribuir riscos de maneira eficiente. Assim como nos anos 1920, a confiança no futuro econômico parecia quase limitada. Em ambos os períodos, o crédito desempenhou um papel central na expansão econômica. Nos anos que antecederam 1929, investidores compravam ações utilizando dinheiro emprestado, uma prática conhecida como compra-margem. Isso permitia que pessoas com poucos recursos participassem do mercado financeiro. O problema era que esse sistema amplificava tanto os ganhos quanto as perdas. Quando os preços subiam, os lucros eram enormes. Mas quando os preços caíam, as perdas se tornavam devastadoras. Na década que antecedeu 2008, algo semelhante aconteceu, mas em um setor diferente da economia. Em vez de ações, o foco estava no mercado imobiliário. Milhões de pessoas passaram a comprar casas utilizando financiamentos cada vez mais fáceis de obter. Bancos começaram a conceder hipotecas para um número crescente de compradores, incluindo muitos que não possuíam renda estável ou histórico financeiro sólido. O sistema parecia funcionar enquanto os preços dos imóveis continuavam subindo. Outro ponto de semelhança entre as duas crises foi o papel da especulação. Nos anos 1920, investidores compravam ações não necessariamente porque acreditavam no valor real das empresas, mas porque esperavam vendê-las rapidamente por preços ainda maiores. Essa mentalidade criou uma bolha especulativa gigantesca no mercado financeiro. Antes de 2008, o mesmo comportamento apareceu no mercado imobiliário. Muitas pessoas começaram a comprar casas apenas para revendê-las com lucro poucos meses depois. Investidores adquiriam vários imóveis ao mesmo tempo, apostando que os preços continuariam subindo indefinidamente. Assim como em 1929, a expectativa de valorização constante alimentou uma bolha que crescia cada vez mais desconectada da realidade econômica. Mas talvez a semelhança mais importante entre 1929 e 2008 tenha sido a confiança excessiva no sistema financeiro. Nos anos 1920, muitos acreditavam que o crescimento econômico era tão forte que o mercado de ações poderia continuar subindo indefinidamente. Alguns economistas chegaram a afirmar que a economia havia entrado em uma nova era de prosperidade permanente. Antes de 2008, uma confiança semelhante dominava o sistema financeiro global. Novos instrumentos financeiros, modelos matemáticos sofisticados e sistemas avançados de gestão de risco criaram a sensação de que os mercados haviam se tornado mais seguros. Bancos acreditavam que podiam transformar dívidas arriscadas em investimentos estáveis, por meio de engenharia financeira complexa. No entanto, apesar dessas semelhanças, também existiam diferenças importantes entre as duas crises. A crise de 1929 começou principalmente no mercado de ações, quando os preços começaram a cair. Investidores que haviam comprado ações com dinheiro emprestado foram obrigados a vender rapidamente para cobrir suas dívidas. Esse processo acelerou a queda do mercado e desencadeou um colapso financeiro em cadeia. A crise de 2008, por outro lado, começou no mercado imobiliário e se espalhou pelo sistema financeiro por meio de produtos financeiros complexos. Em vez de ações compradas diretamente por investidores, o risco estava escondido dentro de títulos hipotecários vendidos para instituições financeiras ao redor do mundo. Isso tornou a crise muito mais difícil de identificar no início, pois o risco estava distribuído por todo o sistema global. Outra diferença fundamental foi o nível de integração da economia mundial. Em 1929, embora o comércio internacional já fosse significativo, o sistema financeiro global ainda era relativamente menos interconectado. Mesmo assim, a crise se espalhou rapidamente para outros países, contribuindo para a Grande Depressão. Em 2008,
a interconexão entre economias era muito maior. Bancos europeus possuíam ativos ligados ao mercado imobiliário americano, fundos de investimento asiáticos haviam comprado títulos hipotecários emitidos por instituições financeiras dos Estados Unidos. Quando o sistema começou a falhar, o impacto se espalhou quase instantaneamente pelo mundo inteiro. Uma das maiores diferenças entre as duas crises apareceu na resposta dos governos. Após o colapso de 1929, muitos países adotaram políticas econômicas que, na prática, agravaram a situação. Bancos faliram em grande número, o crédito desapareceu e o desemprego disparou. Governos demoraram a intervir de forma decisiva, e quando finalmente começaram a agir, a economia já havia mergulhado em uma depressão profunda. Em 2008, os governos reagiram muito mais rapidamente. Bancos centrais ao redor do mundo começaram a reduzir taxas de juros e injetar enormes quantidades de dinheiro no sistema financeiro. Governos lançaram programas de resgate para estabilizar bancos e evitar um colapso completo do sistema financeiro. Essa resposta rápida foi fortemente influenciada pelas lições aprendidas com a Grande Depressão. Economistas e formuladores de políticas públicas sabiam que permitir que o sistema bancário entrasse em colapso poderia levar a uma crise econômica muito mais profunda. Por isso, trilhões de dólares foram mobilizados para impedir que a situação saísse completamente do controle. Mesmo assim, as consequências da crise de 2008 foram enormes. Milhões de pessoas perderam seus empregos, empresas fecharam e economias inteiras entraram em recessão. Embora a crise não tenha se transformado em uma depressão global tão severa quanto a dos anos 1930, seu impacto foi sentido por anos em várias partes do mundo. Outra diferença importante entre as duas crises foi o papel da regulação financeira. Após a Grande Depressão, muitos países implementaram regras mais rígidas para controlar o sistema bancário e limitar riscos excessivos. Essas regulamentações ajudaram a criar décadas de relativa estabilidade no sistema financeiro internacional. No entanto, a partir dos anos 1980 e 1990, muitas dessas regras começaram a ser flexibilizadas. A crença de que os mercados eram capazes de se autorregular levou à redução de várias restrições impostas ao setor financeiro. Quando uma grande crise econômica acontece, seus efeitos não terminam no momento em que os mercados se estabilizam ou quando as manchetes deixam de falar sobre o assunto. As consequências reais de uma crise se espalham ao longo de décadas, influenciando decisões políticas, mudando a forma como governos regulam a economia e transformando a maneira como sociedades inteiras enxergam o futuro. O legado das grandes crises do capitalismo não está apenas nos números ou nos gráficos que mostram quedas e recuperações. Ele está nas mudanças profundas que essas crises provocam no funcionamento do sistema econômico e na mentalidade coletiva de gerações inteiras. A crise de 1929 deixou marcas profundas que redefiniram completamente o papel do Estado na economia. Antes daquele colapso, muitos governos acreditavam que os mercados deveriam funcionar com pouca intervenção. A ideia dominante era que o próprio sistema capitalista seria capaz de se ajustar naturalmente aos ciclos econômicos. No entanto, quando o sistema financeiro entrou em colapso e milhões de pessoas perderam empregos, casas e economias de uma vida inteira, essa visão começou a ser questionada de maneira intensa. Governos perceberam que permitir que o sistema financeiro operasse completamente sem supervisão poderia gerar consequências devastadoras para toda a sociedade. Como resultado, uma série de reformas econômicas e financeiras foi implementada em vários países. Bancos passaram a ser regulados de forma mais rigorosa, novas instituições de supervisão foram criadas e políticas públicas começaram a desempenhar um papel mais ativo na tentativa de estabilizar economias durante períodos de crise. Esse novo modelo econômico, que combinava mercados capitalistas com uma presença mais forte do Estado, dominou grande parte do mundo durante as décadas que se seguiram à Segunda Guerra Mundial. Durante esse período, muitas economias experimentaram um crescimento relativamente estável, com aumento da produção industrial, expansão do consumo e melhora significativa no padrão de vida de milhões de pessoas. Mas com o passar do tempo, o sistema econômico começou novamente a evoluir. A partir das últimas décadas do século XX, várias dessas regulamentações começaram a ser reduzidas ou flexibilizadas. A crença de que mercados livres seriam mais eficientes voltou a ganhar força em muitas partes do mundo. Governos passaram a diminuir sua presença em alguns setores da economia e o sistema financeiro começou a crescer novamente em complexidade e alcance. Foi nesse ambiente que as condições para a crise de 2008 começaram a se formar. A expansão do crédito, a criação de instrumentos financeiros altamente complexos e a crescente interconexão entre mercados globais criaram um sistema capaz de gerar enormes volumes de riqueza, mas também vulnerável a riscos que muitas vezes eram difíceis de identificar. Quando a crise de 2008 finalmente aconteceu, ela trouxe de volta um debate que parecia ter sido resolvido décadas antes:
Até que ponto o sistema financeiro deveria ser regulado? Mais uma vez, governos ao redor do mundo foram obrigados a intervir de maneira massiva para evitar um colapso ainda maior da economia global. Bancos foram resgatados, programas de estímulo econômico foram lançados, e bancos centrais adotaram políticas monetárias extraordinárias para estabilizar os mercados. Essas intervenções evitaram um colapso econômico comparável ao da Grande Depressão, mas também geraram novas discussões sobre os limites e responsabilidades do sistema financeiro. Muitas pessoas passaram a questionar se instituições que assumem riscos tão grandes deveriam receber apoio público quando suas apostas falham. Ao mesmo tempo, a crise também expôs as profundas desigualdades existentes dentro do sistema econômico global. Enquanto grandes instituições financeiras foram salvas por programas governamentais, milhões de pessoas enfrentaram desemprego, perda de renda e dificuldades financeiras prolongadas. Esse contraste alimentou debates intensos sobre justiça econômica, responsabilidade corporativa e o papel das elites financeiras na sociedade. O legado dessas crises também influenciou profundamente a forma como economistas e formuladores de políticas públicas pensam sobre estabilidade financeira. Hoje existe uma consciência muito maior sobre os riscos sistêmicos que podem surgir quando instituições financeiras se tornam grandes demais ou excessivamente interconectadas. Reguladores passaram a prestar mais atenção em sinais de bolhas financeiras, níveis de endividamento e práticas de risco dentro do setor bancário. Novas regras foram implementadas para aumentar a transparência no sistema financeiro e exigir que bancos mantenham reservas maiores para enfrentar possíveis crises futuras. Mesmo assim, muitos especialistas reconhecem que o sistema financeiro global continua extremamente complexo. Novos produtos financeiros continuam sendo criados, mercados evoluem rapidamente e a inovação tecnológica transforma constantemente a maneira como dinheiro e investimentos circulam pelo mundo. Além das mudanças institucionais e regulatórias, o legado das grandes crises também se manifesta na mentalidade coletiva das sociedades. Gerações que vivenciam grandes colapsos econômicos costumam desenvolver uma visão mais cautelosa em relação ao risco financeiro. Famílias que experimentam períodos de desemprego ou perda de patrimônio frequentemente passam a valorizar mais a segurança econômica e a estabilidade de longo prazo. Ao mesmo tempo, novas gerações que crescem durante períodos de prosperidade podem começar a enxergar o risco de forma diferente. Sem a memória direta das crises anteriores, o entusiasmo por novas oportunidades de investimento pode crescer novamente. Esse ciclo psicológico, em que períodos de estabilidade geram confiança e confiança excessiva, eventualmente leva a novos riscos, tem se repetido várias vezes ao longo da história econômica. Outro aspecto importante do legado dessas crises está na forma como elas moldam debates políticos e sociais. Grandes colapsos econômicos frequentemente provocam mudanças no cenário político, influenciam eleições e alteram prioridades governamentais. Políticas públicas relacionadas a emprego, assistência social, regulamentação financeira e desenvolvimento econômico muitas vezes são reformuladas após momentos de grande instabilidade. A crise de 2008, por exemplo, contribuiu para o surgimento de novos movimentos políticos em várias partes do mundo. Em muitos países, o impacto econômico da crise alimentou debates sobre desigualdade, globalização e o funcionamento do sistema capitalista. Questões que antes eram discutidas principalmente em ambientes acadêmicos passaram a ocupar espaço central no debate público. O legado das crises também influencia a forma como investidores e instituições financeiras tomam decisões. Após grandes colapsos, o setor financeiro costuma adotar uma postura mais cautelosa por algum tempo. Bancos revisam modelos de risco, investidores se tornam mais seletivos e reguladores intensificam a supervisão. No entanto, com o passar dos anos, a memória das crises tende a enfraquecer. Novas oportunidades de lucro surgem, mercados se expandem e o apetite por risco volta gradualmente. Esse processo faz com que muitos economistas descrevam o capitalismo como um sistema que evolui em ciclos, alternando períodos de crescimento acelerado com momentos de correção e ajuste. O legado de 1929 e 2008 também destaca uma característica fundamental do sistema econômico moderno, sua capacidade de adaptação, apesar dos colapsos e das dificuldades. O capitalismo demonstrou ao longo da história uma habilidade notável de se reinventar. Após cada crise, novas instituições surgem, regras são modificadas e o sistema encontra formas de continuar funcionando. Essa capacidade de adaptação ajudou a explicar por que, mesmo após crises profundas, a economia global conseguiu eventualmente se recuperar e voltar a crescer. No entanto, essa mesma capacidade de transformação também significa que novos desafios e riscos continuam surgindo constantemente. Tecnologias emergentes, mudanças demográficas, transformações ambientais e novas formas de organização econômica podem criar oportunidades extraordinárias, mas também introduzir vulnerabilidades que ainda não são completamente compreendidas. O legado das grandes crises econômicas, portanto,
não é apenas uma história de colapsos e recuperações. É também uma história de aprendizado coletivo, de ajustes institucionais e de debates contínuos sobre como equilibrar crescimento econômico, estabilidade financeira e justiça social. Essas crises mostram que o sistema econômico global é profundamente influenciado por decisões humanas, expectativas coletivas e estruturas institucionais que evoluem ao longo do tempo. Elas lembram que prosperidade e risco frequentemente caminham lado a lado dentro do capitalismo moderno. Ao observar o legado de eventos como 1929 e 2008, torna-se evidente que essas crises não são apenas capítulos isolados da história econômica. Elas funcionam como momentos de transformação que redefinem prioridades, alteram regras e influenciam a trajetória de sociedades inteiras. E talvez a maior lição deixada por esses momentos seja justamente essa. A economia global é um sistema dinâmico cheio de oportunidades, mas também repleto de desafios que exigem vigilância constante, reflexão crítica e disposição para aprender com os erros do passado. Porque, no fim das contas, o verdadeiro legado das grandes crises não está apenas na memória do que aconteceu. Está nas escolhas que sociedades fazem depois que a crise passa, nas reformas que são implementadas, nas instituições que são fortalecidas e nas lições que cada geração decide preservar ou esquecer. E é exatamente nessas escolhas que se define o futuro do sistema econômico que continua moldando o mundo. Ao longo da história moderna, o capitalismo se consolidou como um dos sistemas econômicos mais influentes já criados. Ele transformou sociedades inteiras, acelerou o desenvolvimento tecnológico, ampliou a produção global e criou níveis de riqueza que seriam inimagináveis em outras épocas. Cidades cresceram, indústrias surgiram, novas profissões apareceram e milhões de pessoas tiveram acesso a oportunidades que antes simplesmente não existiam. Mas ao mesmo tempo em que esse sistema demonstrou uma capacidade extraordinária de gerar crescimento e inovação, ele também revelou uma característica igualmente poderosa: sua tendência recorrente a criar ciclos de expansão e crise. Desde o surgimento do capitalismo moderno, momentos de prosperidade intensa frequentemente foram seguidos por períodos de instabilidade profunda. Esses ciclos não acontecem de maneira idêntica, e cada crise possui suas próprias causas, circunstâncias e consequências. No entanto, ao observar esses eventos ao longo do tempo, torna-se possível identificar padrões que se repetem com surpreendente consistência. Períodos de crescimento prolongado costumam gerar confiança crescente. Essa confiança alimenta investimentos mais ousados, expansão do crédito e uma disposição maior para assumir riscos. Gradualmente, essa dinâmica pode levar à formação de bolhas econômicas que se expandem até alcançar níveis insustentáveis. Quando essas bolhas finalmente estouram, os efeitos podem ser devastadores. Empresas quebram, empregos desaparecem, patrimônios acumulados ao longo de décadas podem evaporar em poucos meses. O impacto dessas crises raramente se limita aos mercados financeiros. Elas atravessam fronteiras, atingem famílias comuns e alteram profundamente a vida cotidiana de milhões de pessoas. O colapso de 1929 mostrou ao mundo o quão frágil o sistema econômico pode se tornar quando a especulação e o crédito descontrolado dominam os mercados. Aquela crise não apenas derrubou a bolsa de valores, mas também mergulhou economias inteiras em uma depressão que duraria anos. O desemprego em massa, a falência de milhares de bancos e o sofrimento social provocado por aquela crise transformaram profundamente a forma como governos e sociedades enxergavam o papel da economia. Décadas depois, quando o mundo parecia ter aprendido muitas dessas lições, a crise de 2008 revelou que novas vulnerabilidades haviam surgido dentro do sistema financeiro global. Produtos financeiros complexos, interconexões entre instituições e níveis elevados de endividamento criaram um ambiente onde riscos se acumulavam silenciosamente. Assim como em crises anteriores, a confiança no crescimento contínuo acabou mascarando fragilidades profundas. Quando o sistema começou a falhar, o impacto foi imediato e global. Mercados despencaram, bancos enfrentaram colapsos e economias inteiras entraram em recessão. Mais uma vez, governos foram obrigados a intervir para evitar que o sistema financeiro entrasse em colapso completo. Trilhões de dólares foram mobilizados para estabilizar bancos, estimular economias e tentar restaurar a confiança nos mercados. Esses dois momentos históricos, separados por quase um século, revelam uma realidade fundamental sobre o funcionamento do capitalismo. Ele é um sistema dinâmico, poderoso e extremamente adaptável, mas também profundamente sensível ao comportamento humano. Decisões tomadas por investidores, empresas, bancos e governos são influenciadas por expectativas, emoções e percepções sobre o futuro. Otimismo excessivo pode estimular crescimento extraordinário,
mas também pode levar a erros coletivos que ampliam riscos e criam instabilidades. Ao mesmo tempo, cada crise também gera aprendizado. Após momentos de colapso econômico, novas regras são criadas. Instituições são reformadas e debates importantes surgem sobre como tornar o sistema mais estável. Regulamentações financeiras são ajustadas, políticas econômicas são reformuladas e mecanismos de supervisão são fortalecidos. Essas mudanças mostram que o capitalismo não é um sistema estático. Ele evolui constantemente em resposta a desafios, crises e transformações sociais. Ao longo do tempo, o sistema tem demonstrado uma capacidade impressionante de adaptação, encontrando novas formas de se reorganizar e continuar funcionando mesmo após momentos de grande instabilidade. Mas essa capacidade de adaptação também levanta uma questão importante. Se cada crise gera reformas destinadas a evitar que erros semelhantes se repitam, por que novas crises continuam acontecendo? A resposta está justamente na complexidade do sistema econômico global. À medida que mercados evoluem, novas tecnologias surgem e estruturas financeiras se tornam mais sofisticadas. Também surgem novos tipos de risco. Instrumentos financeiros que antes não existiam passam a desempenhar papéis centrais nos mercados. Modelos econômicos são atualizados, mas nem sempre conseguem prever comportamentos inesperados ou mudanças rápidas nas condições globais. A própria inovação que impulsiona o crescimento econômico também pode introduzir vulnerabilidades que só se tornam visíveis quando o sistema é submetido a pressões extremas. Outro fator importante é a natureza humana. Expectativas coletivas desempenham um papel poderoso na economia. Quando investidores acreditam que os mercados continuarão subindo indefinidamente, o entusiasmo pode gerar comportamentos que ampliam bolhas financeiras. Da mesma forma, quando o medo se espalha, a reação coletiva pode acelerar colapsos de maneira igualmente intensa. Esse equilíbrio delicado entre confiança e cautela é uma das características centrais do capitalismo moderno. Mercados dependem da disposição das pessoas em investir, empreender e assumir riscos. Sem essa disposição, a inovação e o crescimento seriam muito mais limitados, mas quando o risco deixa de ser compreendido ou controlado, o sistema pode entrar em ciclos de expansão exagerada, seguidos por correções abruptas. Ao observar o passado, torna-se evidente que crises econômicas fazem parte da própria história do desenvolvimento capitalista. Elas não representam necessariamente o fim do sistema, mas funcionam como momentos de ajuste que expõem falhas e provocam transformações institucionais. Isso não significa que crises sejam inevitáveis ou que não possam ser mitigadas. Pelo contrário, ao longo das décadas, avanços significativos foram feitos na forma como governos e bancos centrais respondem a momentos de instabilidade. Ferramentas de política monetária, programas de estímulo fiscal e mecanismos de supervisão financeira tornaram-se mais sofisticados. A resposta rápida à crise de 2008, por exemplo, mostrou que a experiência histórica pode ajudar a evitar consequências ainda mais graves. Ao agir de forma coordenada e rápida, governos conseguiram impedir que a economia global mergulhasse em uma depressão comparável à dos anos 1930. No entanto, mesmo com esses avanços, a história econômica continua lembrando que estabilidade permanente é extremamente difícil de alcançar. O sistema financeiro global é complexo, interconectado e constantemente influenciado por mudanças tecnológicas, políticas e sociais. Novas formas de investimento, novas plataformas digitais, transformações no comércio internacional e desafios globais emergentes continuam alterando o cenário econômico. Cada uma dessas mudanças traz oportunidades extraordinárias, mas também exige atenção para os riscos que podem surgir ao longo do caminho. Talvez a maior lição deixada pelas grandes crises seja a importância da vigilância constante. Sistemas econômicos não se mantêm estáveis apenas por inércia. Eles dependem de instituições fortes, transparência, responsabilidade e da capacidade de aprender com erros passados. Sociedades que conseguem refletir sobre suas crises e implementar reformas eficazes tendem a se tornar mais resilientes ao longo do tempo. Já aquelas que ignoram os sinais de alerta ou subestimam riscos, podem acabar repetindo padrões que já demonstraram ser perigosos no passado. No final das contas, o capitalismo continua sendo um dos motores mais poderosos de transformação econômica e social. Ele impulsionou avanços científicos, elevou padrões de vida e criou oportunidades que moldaram o mundo moderno. Mas sua história também mostra que crescimento econômico e estabilidade financeira nunca são garantidos. Eles dependem de escolhas coletivas, de políticas responsáveis e de uma compreensão profunda das forças que movem os mercados. A história de crises como 1929 e 2008 não é apenas uma sequência de eventos econômicos. É um lembrete de que sistemas complexos exigem atenção constante e capacidade de adaptação. O futuro da economia global continuará sendo moldado por inovação, ambição
e pela busca humana por progresso. Mas também dependerá da disposição de aprender com os ciclos do passado, reconhecer vulnerabilidades e construir estruturas capazes de lidar com desafios que ainda estão por vir. E talvez seja exatamente nessa tensão entre crescimento e cautela que reside a verdadeira essência do capitalismo moderno. Um sistema capaz de criar extraordinária prosperidade, mas que também exige responsabilidade, equilíbrio e consciência de que cada período de expansão carrega consigo as sementes de seus próprios desafios.